Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Deu Match, o podcast da Quark. Esse é um espaço onde a gente vai falar sobre empregabilidade, futuro do trabalho, as novas tendências, né, quando a gente fala aí de emprego, de transição de carreira. Esse é um espaço muito especial que a gente criou para conseguir ter novas conversas, né, com os nossos alunos, os nossos parceiros, e eu queria começar esse episódio agradecendo a dois parceiros muito importantes para a gente, que são o César e a César School, que estão apoiando, patrocinando toda essa temporada de 12 episódios. Em toda essa temporada, a gente vai trazer 24 convidados, entre pessoas de RH, pessoas empreendedoras, pessoas que trabalham, né, que têm uma carreira corporativa, para compartilhar um pouco sobre boas práticas das suas vivências no mercado de trabalho, pensando em aumentar a empregabilidade dos nossos alunos. E hoje a gente tem um papo muito especial, porque o nosso tema é muito especial, muito específico, né, para o nosso público da Quark, que é como a geração Z está entrando no mercado de trabalho, né? Como é que essa nova geração enxerga um pouco essas transformações, né, que o mercado de trabalho passa. E para isso a gente tem duas convidadas super especiais. Eu queria pedir para que vocês se apresentassem. Vamos começar aqui em ordem alfabética, já que você pode se apresentar. Eu sou Jaque Tambu, eu não sou geração Z, eu sou millennial. Eu também, Jaque. Eu sou millennial, eu sou designer, e estou aqui no César como analista de soluções educacionais há um ano, então faz um pouquinho tempo, e estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, desde já. Adoro conversar sobre trabalho, sobre mercado, sobre futuro. Legal. Muito feliz, obrigada. Nossa, obrigada, Jaque. E Maria, nossa embaixadora. Eu vou dar um spoiler já, tá, gente? Nossa embaixadora e geração Z. Isso. Meu nome é Maria Graipe, eu sou embaixadora da Quark, como a Ana disse. Eu sou graduanda e técnica em ADS. Eu estou no 4º período. É uma honra estar aqui com vocês, agradeço desde já. Também acho muito importante falar e citar sobre isso, que eu achei muito importante, é que são 3 mulheres, né? Fazendo sim. uma roda de conversa Legal. aqui, um podcast. Então, eu achei muito lindo isso. Muito bom. É muito legal. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Quando a gente ouve falar em futuro do trabalho, né? Se a gente fosse por uma visão mais alarmista, viria aquela coisa robôs, né? O exterminador do futuro, os robôs tomando conta de tudo, na loucura. Mas se vocês ouvem falar em futuro do trabalho, assim, numa visão mais realista, /positiva, como é que vocês enxergam, assim, o futuro do trabalho? É uma pergunta mais abstrata mesmo, tá? Mas como é que vocês enxergam o futuro do trabalho? Eu acredito que vai muito na parte de adaptação, né? Da gente conseguir entender a questão da gente se adaptar no corporativo e também no pessoal. Da Sim. gente ter essa visão de que a gente não pode estar nichado em uma bolha, sabe? E expandir isso e compreender o geral, sabe? Legal. Eu acho que também é muito de resiliência. Sim. Eu penso que essa é uma grande qualidade que o futuro já vem pedindo, sabe? O futuro é hoje e o futuro já vem pedindo essa adaptabilidade. Essa questão que as pessoas busquem adaptar o seu trabalho com a sua vida, com a sua vida social, com a sua saúde, com saúde mental, enfim, com tudo. Uhum. Então, conseguir se adaptar dentro desses cenários, eu acho que vai ser muito mais importante do que já é hoje. Legal, maravilha. Vocês falaram de um termo que é adaptabilidade, né? Que eu acho que talvez seja uma característica que salta muito aos olhos quando a gente olha para a geração Z, talvez em comparação com outras gerações, como é o caso de nós, millennials. Além da adaptabilidade, assim, o que vocês enxergam que são características que fazem com que a geração Z ela tenha diferentes características mesmo no mercado de trabalho com relação a outras gerações, assim? Vocês acham que talvez a geração Z é uma geração que olha mais para propósito? Enfim, como é que vocês enxergam, assim, a entrada dessa nova geração no mercado de trabalho? Eu acho que, já partindo da ideia de que a geração da gente se adaptou a esse novo cenário. Então, a gente começou a entender que fazia parte também do mercado de trabalho a gente tá bem, a gente tá num lugar que fosse um ambiente equilibrado, que a gente equalizar isso de vida com o trabalho. A geração Z, ela já entra sem querer negociar isso. Então, assim, é uma geração que para eles esse é o cenário normal. Sim. É o cenário padrão. Então, É o mínimo, né? Exato. Não faz mais sentido você entrar numa empresa onde não respeite a sua personalidade, as suas especificidades. E aí eu acho que essa é a grande diferença, sabe? Eu acho que é o grande trunfo também. Porque é isso que vai mudar o mercado. É isso que vai fazer com que o mercado se adapte à geração. Maravilha. É o contrário. Maravilha. Isso é super interessante. Como o mercado se adapta à geração, Também, né? Maravilha. E você, Maria, o que você acha? Eu acredito que a gente não tem tanto medo, assim, do novo, sabe? É aquela coisa da gente, sei lá, ver alguma oportunidade nova e da gente olhar assim, eu vou arriscar.
Eu não tenho esse receio de entender e de buscar, sabe? É realmente ir ali, meter a cara e empurrar com o bucho, como a gente chama aqui no Nordeste, né? Eu acho que eles têm menos medo do erro e menos Isso, medo de começar. isso. Também pela idade, por ser novo, por ter a força motriz da juventude, né? Mas eu acho que essa geração é muito potente nesse sentido, de fato. E falando dessas potências, Jaque, o que você acha, assim, com a visão mais corporativa, que as corporações esperam desses jovens, assim, além do que para mim é óbvio que seria uma visão tecnológica, né? Uma facilidade ali de entender tecnologias, que um parêntese muito grande nisso, né? É uma característica que a gente enxerga, às vezes, em alguns dos nossos alunos da Quark, é que alguns alunos da geração Z, eles têm uma facilidade tecnológica para coisas específicas. Sim. Sabe? A gente já teve, assim, histórias de, uma pessoa que tem muita facilidade com redes sociais, coloca um Excel na frente, a pessoa, meu Deus, como é que faz uma soma aqui? Acontece. Então, o que você enxerga, assim, que a corporação espera da geração Z quando a gente olha para todas essas características? O que eu acredito é que, assim, essas variantes técnicas a gente consegue ensinar. Sim. E aí, a corporação precisa ter essa paciência, essa sensibilidade de que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora não vão estar sabendo de tudo, não vão estar sabendo usando todas as ferramentas. Eu, quando entrei no César, foi uma das grandes questões, assim, eu me deparei com ferramentas que eu nunca tinha utilizado em outras corporações. E aí, o que eu ouvi foi, tudo bem, a gente sabe quem é a profissional que você é, as ferramentas a gente vai te ensinar. Legal, legal. Então, e eu nem sou Z, né, eu tenho uma dificuldade maior de pegar as coisas. Mas eu acho que é essa sensibilidade também da corporação de entender que é outro momento, são outras pessoas, que eles vão aprender se forem estimulados, se tiverem essa força, assim, de aprender, se tiver que aprender também. Tem ferramentas que não fazem mais sentido para alguns tipos de posições dentro do mercado e também tá tudo bem. Não vejo uma questão. Perfeito. E olhando pelo outro lado, Maria, assim, como é que tu enxerga, o que que tu enxerga, assim, que a geração Z espera das empresas, né? Olhando agora por uma outra perspectiva de uma pessoa que busca uma vaga, e como você mesma falou, assim, hoje em dia a gente vê uma característica dessa geração que é muito positiva de, eu não quero trabalhar em qualquer lugar, eu quero trabalhar num local que, poxa, eu entenda que é alinhado com o que eu quero fazer, com o meu momento de vida, né, com as coisas que eu valorizo ou não. O que que você sente, assim, que essa geração mais nova olha para uma empresa e, caramba, eu quero isso, assim, sabe? Eu acho que a gente busca mais empresas que têm mais essa parte de desenvolvimento, sabe? Legal. Que busca essa sensibilidade de dizer assim, ó, você sabe mexer com redes sociais, mas você não sabe Excel. Então a gente vai disponibilizar cursos para vocês de pacote Office. Eu acredito que essa sensibilidade da gente entender o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E essa ausência a gente suprir com essas necessidades, entende? E falando dessa ausência que você comentou, tem um comentário que a gente sempre faz na Quark, assim, que é tradicionalmente na graduação ou ensino técnico, até na escola mesmo, a gente tem uma educação hoje que ela é muito setada, assim, para habilidades técnicas, né? Então, por exemplo, minha área de formação é engenharia, né? Eu não tive uma cadeira, uma disciplina sobre como lidar com, sei lá, comunicação, empatia zero, assim, sabe? Só cálculos, físicas, etc. Mas a gente sabe que quando a gente chega no mercado de trabalho, a história é diferente, assim, né? Inclusive, essa habilidade de aprendizado, ela é uma habilidade comportamental que também não é ensinada, né? O que que tu sente, assim, olhando de novo com essa perspectiva de jovem, assim, não só da sua experiência, mas, enfim, pessoas, né? Tem a Byte também, que eu acho que você convive com muitas outras pessoas da mesma faixa etária, que falta na educação e que quando a gente procura, né, empregos no mercado de trabalho, sabe assim, o que que falta? Eu acredito que seja a questão de comportamento mesmo, sabe? Essas habilidades da gente ter essa questão de pertencimento e de entender a nossa personalidade e como a gente tem que se portar em tais situações. Eu acredito que a faculdade ela vai muito pro lado técnico e é muito robusto. O que é ensinado é você precisa fazer isso em tal task nas empresas. E eles vão te cobrar isso, isso e isso. E, na verdade, não é assim, porque você precisa saber conversar com os colaboradores, você precisa entender o ambiente que você está, e você precisa ter ciência do que você tem que fazer. Sim. Então, eu acredito que vai muito além do que hard skills e sim soft skills, e é onde entra a Quark, né? Tem essa parte de comunicação, a questão de comprometimento também, que vai na questão das responsabilidades, e na parte de liderança, que é uma das coisas que eu busco muito, essa parte comportamental, e de você, mesmo não estando num cargo de liderança, você pertencer a esse cargo, sabe? Você colocar na sua cabeça, não, eu estou nesse cargo e eu vou lidar
Lidar Legal. como? Trabalhar realmente o psicológico para isso. Sim. Porque é assim que a gente vai conquistando as coisas. Mesmo você não tendo, você vai trabalhando seu psicológico e dizendo, ó, você precisa seguir nesses trilhos, nesses caminhos, para você conquistar isso aqui. Perfeito. E como é que vocês enxergam, assim, que as corporações podem ajudar essa geração a talvez suprir essa falta que a gente comentou, que às vezes vem do sistema educacional, e isso acontece com todo mundo, né? Independente da empresa, da faixa etária, mas como é que vocês enxergam que as empresas podem ajudar de alguma forma a suprir isso e abraçar, assim, esses jovens, sabe? Assim, tipo, alocar a potencialidade daquele jovem ali na caixinha que, de fato, as competências, né, deles, que são próprias da geração, vão ser exponencializadas, assim, de alguma forma. Dentro dos projetos que eu trabalho no César, Uhum, a gente já percebeu, por exemplo, o FEST, que é uhum. um projeto que ele é muito buscado principalmente a parte de aceleração, por Legal, jovens. legal. Estão entrando no mercado de trabalho, querem de repente uma aceleração. E aí a gente percebeu, por exemplo, nessa edição, a necessidade de colocar algumas horas a mais dentro do conteúdo na parte de soft skill. Legal. Justamente por entender que não era só dar a base técnica. A base técnica a gente tem segurança, a gente sabe que vai Uhum, passar, e é uhum, isso, já tá posto, né? Já tá uhum. muito, muito seguro. Mas a gente sentiu assim, poxa, a gente precisa saber falar sobre comunicação não violenta, sobre gestão de tempo, sobre marketing pessoal, como montar o seu currículo no LinkedIn, como se portar, Uhum, em uma entrevista de emprego, que seja, sabe? uhum. Então a gente conseguiu perceber isso em vários projetos, assim. A gente tem projetos com alunos da Cesar School, Legal. Summer Job, por exemplo, que a gente tem mentorias sobre soft skill. Uhum. Porque é justamente isso, assim, a criança, eu ia falar, Uhum. o adolescente, o jovem adulto sai, vai para o mercado de trabalho, mas falta Sim. esse alinhamento com o que o mercado de trabalho é. A gente sai, né, da faculdade achando que vai sair dentro daquela cartilha que a gente aprende dentro de Uhum. sala de aula, e não é assim, às vezes mas é muito raro. Então a gente já vem fazendo esse balizamento. Então, Legal. nos projetos que a gente consegue inserir, principalmente voltado para jovem, essas mentorias, esses conteúdos de soft skill. Maravilha. E você, Maria, tem alguma visão sobre isso? Eu acredito que seja muito na questão das estruturas e padronizações que a própria sociedade, Uhum. sabe, Uhum. traz pra gente e impõe. Eu acredito que, assim, quando eu saí do ensino médio, com 18 anos, eu falei, cara, com 20 Uhum. anos já vou ter um apartamento, eu já vou ter um carro, já vou ter Sim. tudo estruturado. É. E é o que a gente pensa normalmente. É. Isso já tá na nossa cabeça. Aí eu É o pensei isso que. com 30, eu tô É. chegando nos 40 Menina, ainda. nem me fale. Eu fiz 31 essa semana, nem vamos falar sobre isso. Não, e tem que ter a mansão, né? A mansão É, gigante, com é, vários. Nossa, uma fazenda, tem é, toda uma estrutura, né? é. E assim, são vários sonhos e a gente não para pensar, e a escola não ensina o fato de que o aluno ele tem que pensar no que o mercado ele está querendo, Uhum. sabe? Uhum, De fazer essa pesquisa de campo, de uhum, entender quais são as necessidades do mercado e quais as vagas que o mercado está necessitando. Eu lembro Uhum. que quando eu saí da escola, o Porto Digital estava com uma necessidade muito grande, com vagas para TI. Eu TI. falei, O gente, bom eu do TI, né? preciso ir para a área de TI. Só uhum, fiquei, cara, eu preciso também seguir minha paixão. Aí fui para a uhum. área de pedagogia. Só que aí eu voltei. Fiz uma transição de carreira porque eu vi a necessidade e eu senti essa paixão. Então, Uhum. assim, eu consegui entender o que o mercado queria e também fui seguindo o meu coração. Sim. Então, é justamente esse balanceamento que a gente tem que fazer. Uhum, E uhum. tem uma ansiedade, né? A gente tem uma ansiedade Sim. de falar sobre o futuro do Sim. trabalho. Eu sou mãe de uma criança de 5 anos, e aí Uhum, agora as pessoas ficam, o que é que você quer ser quando crescer? Aí ela fala, eu sei lá, quero ser florista. A última agora é florista. uhum. E as pessoas têm essa ansiedade. Não, mas aí sim, eu vejo algumas amigas ficam, ele tem que estudar em tal escola, preparar. Eu vejo o curso de programação para criança de 5 anos. Eu É. fico, gente, calma. As Calma. profissões que essas crianças vão exercer daqui a 15, 20 anos ainda nem existem, Sim. né? Na minha época, o que eu queria estudar, o que eu faço hoje não existia. Uhum, Então, não adianta também ter essa ansiedade. A gente pode, obviamente, projetar, pensar, preparar essas crianças para ter essa uhum, visão de, uhum. assim, de adaptabilidade, de sentir, de seguir, obviamente, a sua paixão, mas pensar no mercado de trabalho, que é também importante, Sim, né? De você perfeito. saber onde se encaixar, de se equilibrar, de Uhum, criar essa nova geração, porque a gente tá falando sobre geração Z, mas a geração uhum. alfa tá chegando aí. Sim, A exato. geração alfa tá bem na portinha É. das universidades também. Uhum. E aí vão ser outros desafios, outras profissões, outras questões, porque o mercado também já vai ter mudado muito. Uhum, perfeito, perfeito. A gente falou sobre isso de, você falou, né, Maria, que
tantos anos, né? Com 13 anos eu queria ter uma fazenda, apartamento. Eu lembro que quando eu sempre quis empreender, assim, né? Quando eu tinha 23 anos, eu brinco dizendo que eu não tive crise dos 30, porque nos 23 eu tava tão maluca, assim, que já foi, sabe? Toda a minha crise de idade. Eu olhava pra Mark Zuckerberg e falava, meu Deus, Mark Zuckerberg do Facebook, né? O Mark Zuckerberg com 17 anos já era trilhardário, não sei o quê, e eu ainda tô aqui em Recife, tipo assim, não, calma, sabe? Ele é muito fora da curva, né? Não, e que régua é essa que eu tô me comparando, sabe? Com um cara lá do Vale do Sul, totalmente, enfim, diferente da minha realidade. E eu acho que essa também é uma característica, assim, que é preocupante, assim, sabe? De Sim. gerações mais novas que já nasceram digitalmente inseridas, é isso, né? A gente tem essa comparação que é muito constante fora da casinha, porque acho que foi alguém, essa semana eu tava conversando, ela falou, eu não posso comparar o capítulo 2 do meu livro com o capítulo 20 de alguém, porque essa pessoa já tá lá na frente por vários Sim. motivos, privilégios, enfim, uma longa história. Mas quando você falou disso, eu falei, meu Deus, eu com 23 anos, assim, desesperada, porque eu ainda não era, e não sou ainda, acho que nunca vou ser trilhardária, mas sigo feliz com o meu A gente trabalho. acha que com 30 vai estar tudo resolvido, aí com 35 muda tudo e a vida muda completamente. E não há essa idade. A gente fala muito sobre gerações e tal, mas não há essa idade onde você possa rever, revisitar e fazer esse movimento de mudança mesmo. Acho que é tudo uma besteira. Você comentou uma coisa, Jaque, de a profissão, né, que eu atuo hoje não existia na época que eu estava no colégio, e aí por isso a gente tem que estimular habilidades. E essa é uma coisa que eu penso muito, né, conforme de fato, assim, as tecnologias, né, elas vão sendo implementadas, enfim, vão surgindo coisas novas e cada vez num ritmo mais rápido, surgem novas profissões que a gente não enxergava antes. Pensando nisso, assim, nesse contexto de desenvolvimento de habilidades, assim, que habilidade vocês acham que novas gerações, também pegando seu gancho, assim, a gente fala de geração Z porque é a geração que já tá no mercado de trabalho, mas geração alfa que, assim, semana que vem, né, do jeito que as coisas estão, também vai estar no mercado de trabalho. Que tipo de habilidade, assim, vocês acham que é importante para um profissional hoje no mercado, de forma geral? Pode começar. Eu acredito que a maior delas é adaptabilidade, com toda certeza. Eu coloco muito o exemplo da pandemia. Quando veio a pandemia, a gente teve que se adaptar ao modo remoto e, assim, ninguém conseguia saber. Primeiro que tava um caos, né? Tava todo mundo com medo de morrer. Sim. Não sabia o que fazer, como fazer. Ninguém sabia o que era um Meet, gente. A gente parou de sonhar, parou de planejar, parou de projetar. Já dizia assim, Isso gente, daqui a 2 horas eu vou morrer, eu vou estar fazendo isso aqui pra quê? Eu vou trabalhar pra quê? Eu vou estudar pra quê? Não precisa. Então, assim, já tem a geração Z, ela tem muito esse start de, mudou, agora tudo bem, a gente vai, E foi uma altera. geração que perdeu anos muito importantes. Muito importante. Sim, é verdade. Eu passei 2 anos no ensino médio na online. pandemia. Meu Deus, isso é uma loucura, né? É super necessário socialização. Sim, claro. Essa coisa de desenvolver esses aspectos sociais. É muito complexo. Para restaurar esse tempo foi complicado, mas aí Estamos justamente aí, né? o que a gente tá fazendo, né? Adaptabilidade, né? Adaptabilidade. E assim, eu acredito que a gente tem esse poder e justamente fazer essas mudanças muito repentinas, sabe? E ter a ciência de que a gente consegue, mesmo com essa força, esse poder de se adaptar, a gente conseguir fazer algo bom. Então, acredito que não que seja um malefício, mas que seja mais um benefício do que algo ruim. Eu acho que tem essa questão da adaptabilidade, e quando a gente fala de adaptabilidade, o que eu enxergo é não só você se adaptar ao cenário, mas você também entender e ter a sensibilidade de entender as limitações do outro, da pessoa que está trabalhando com você. Porque muitas vezes a gente faz, eu tenho essa limitação, mas não entende a limitação do outro. E isso eu acho que é essa coisa da empatia, sabe? A empatia profissional, a empatia da pessoa a pessoa mesmo. E de buscar o equilíbrio, buscar o equilíbrio entre profissional e social, de novo, eu vou falar, comunicação. Se você conseguir falar para a pessoa assim, escuta ativa, falar com a pessoa da maneira mais assertiva possível. E são várias. E eu também acredito que os soft skills vão ser modificados, vão mudar, porque as questões vão ser outras. Sim, perfeito. As problemáticas que vão surgir para a geração alfa vão ser outras. Sim, perfeito, perfeito. A gente fala muito sobre essa inserção, né, no mercado de trabalho desses jovens, e uma coisa que a gente escuta com muita recorrência é assim, Ana, eu nunca tive experiência profissional.
né? E aí no meu currículo tá lá em branco, porque é Ana Paula Uriarte, né? O nome do aluno, concluinte da escola tal e PRIO, né? O que que eu faço? E aí a gente busca estimular muito, poxa, o que que você pode fazer enquanto jovem, se você ainda não teve uma experiência profissional, de coisas que são legais, assim, para você demonstrar habilidades comportamentais, para você demonstrar seu protagonismo, sua iniciativa, sua vontade, sabe, de fazer acontecer, sua proatividade, enfim, várias habilidades. O que é que vocês enxergam, assim, que um jovem que ainda não teve a primeira experiência profissional, mas que está buscando, o que que ele pode fazer, assim, para demonstrar essas habilidades que talvez ele não tenha as habilidades técnicas específicas daquele setor, tipo a área de TI, né, que são habilidades técnicas muito específicas, mas para demonstrar que ele quer fazer parte de uma empresa, que ele quer, enfim, fazer parte de uma corporação. Eu acho que a primeira coisa é procurar entender o que é que você gosta de fazer. Eu acho que muito mais Uhum. importante do que o que é que você quer fazer, é o que é que você não quer fazer. No meu caso foi Perfeito. assim. Uhum. Eu queria muito seguir uma profissão, e aí depois eu entrei e fiz um curso técnico, por exemplo. Então eu Uhum. queria fazer uma faculdade que durava 5 anos. Quando eu disse assim: "Ah, não tenho certeza, então deixa eu fazer um curso técnico que se Uhum. correlaciona com essa faculdade, que dura 1 ano e meio". Uhum. Aí eu fiz 1 ano e meio. Aí eu fiz assim: "Não quero", eu detestei, eu odiei Uhum. fazer aquilo, Uhum. sabe. Então assim, eu acho que esse é o período de experimentar, pra você entender o que é que você quer, mas Legal. principalmente pra entender o que é que você não quer, onde é que você não quer estar. Legal, perfeito. Porque é de experimentar. Eu acho que a gente precisa, tirar um pouquinho a pressão de Uhum. acertar de primeira, porque tem Perfeito. isso, o jovem, embora ele tenha pouco esse medo de errar, mas ele fica muito na ânsia de acertar de primeira Uhum. e de querer o resultado muito rápido. Isso é uma Uhum. coisa que a gente percebe também Uhum. nessa geração, dentro do mercado de trabalho, quando acontece uma coisa que exija um pouco mais de comprometimento ali, Uhum. não todos, não vou Uhum. generalizar, Sim. obviamente. Mas que dá aquela travada, tipo, porque a gente sabe que, assim, o mundo de possibilidades que a gente tem na mão hoje de mudar de rota, sabe. Uhum. Mas, assim, eu acho que é a hora de experimentar, de conhecer gente diferente, de começar o seu networking ali. Uhum. Eu tenho amigos que são amigos de trabalho que vieram da minha adolescência, assim, Uhum. sabe. E de estar eu não sei quem é a pessoa, mas eu não sei fazer, mas eu sei quem faz, de Uhum. criar essa redona Perfeito. grande. E começar a pensar nisso. De Perfeito. experimentar, não desistir e tentar, vai dar errado, volta e tal. Uhum. Eu acho que o momento Perfeito. é esse. Perfeito. E você, Maria, o que que acha? Eu acredito que o trabalho voluntário ele ajuda muito, Uhum. Perfeito. principalmente quando você tem a ciência de que você não quer, como você falou. Eu fui muito assim na parte experimental. Comecei a voluntariar por diversas áreas, sabe? Eu fui mais para voluntariei para a área da comunicação, depois eu fui mais para a área técnica, comecei a voluntariar em startups, para Uhum. justamente fazer esse teste. Eu coloquei um período de 6 meses para ter assim a ciência de dizer, ó, você tem esse tempo para se adaptar e entender o que você quer. A partir desse momento, você tem que tomar uma decisão Uhum. e entender o que que você realmente quer, e daí você vai aplicando para as vagas. Uhum. E dentro disso, eu ia fazendo os cursos, Boa. Legal. que era coisas que eu gostava, que é realmente Uhum. da parte de gestão, dando Uhum. spoiler aí. Uhum. Da parte de gestão, de inovação, de recursos. Então, assim, essa parte de trabalho voluntário é muito bom, porque também te dá Uhum. uma experiência corporativa, Sim. te Legal, dá um perfeito. experimento de dizer assim, ó, isso aqui tu vai viver na empresa também. Uhum. Então, não é só o fato de você estar, como o pessoal acha, né? Ai, tá trabalhando de graça. Não, gente. Uhum. É algo Uhum. muito além. Eu Sim, participei de mais de 15 trabalhos voluntários. Então, assim, Sim. legal. E tem Sim. experiência. muitas oportunidades, né, tem Sim, evento, tem um sim, monte de coisa acontecendo Hackathons, exato. coisas desse hackathons, tipo. isso, um monte de coisa Perfeito. acontecendo. Então, Sim. assim, é ir participando, entendendo o que é o mercado. Eu falo isso pra quem tá fazendo transição de carreira também. "Ai, como é que eu começo? Quero mudar de carreira, mas não sei por onde começar". Comece indo pra evento, vendo se é isso que tu quer mesmo, porque, de repente, num evento você tá num evento de tecnologia, mas aí você conhece uma pessoa que você conversa na hora do lanche, que fala sobre outra coisa, e você fala: "Pô, não é isso". Sabe, não Uhum. é o evento, mas essa pessoa que lhe deu o start. Uhum. Então, assim, tá atento a isso também, ao que o universo, aí na parte mais Uhum. holística tá lhe mandando, Uhum. mas eu acho que a oportunidade você tem que buscar, assim, Sim, nesse perfeito. nesse momento, assim. Tanto Perfeito. de entrar no mercado de trabalho, quanto fazer a transição de carreira. Perfeito. Eu acredito que é um combo, sabe? São eventos, trabalho voluntário e também o networking. Sim. Sim. Eu participei de muitos eventos também. Da mesma forma que eu peguei esses trabalhos voluntários, eu também fiz para os eventos. Eu participei de eventos de cibersegurança, de cloud, de front, de back. Eu fiz tudo que você imaginar. Eu passei um ano participando de
Muitos eventos, foram mais de Uhum. 50. E Legal. um deles eu conheci a Tá Ana. vendo? Legal. Foi destino. Foi. Digo, tô E falando. assim, é bom a gente entender de fato o que a gente não quer e dizer assim, Sim. cara, isso aqui não é pra mim. Uhum. E a gente ter experiência prática, porque só ler aquilo dali e dizer, ah, isso aqui é muito difícil, eu não tenho ninguém pra me mentorar, eu não tenho ninguém pra dizer Uhum. onde eu tô errando e o que é que eu posso fazer pra consertar. É Uhum. realmente ali da Sim. dura, sabe? Uhum. E dizer assim, ó, não, isso aqui não é pra mim, então vamos testar outra coisa. Eu acredito que é uma boa oportunidade Uhum. participar de eventos como da área de TI no Sim, geral. sim. Que é uma coisa que a gente falou, mas aí tem um nome, né? Autoconhecimento. Quando você começa a construir Sim. a parte de autoconhecimento, você vai saber quem é você, pra onde Exato. você quer ir, o que é que você não Uhum. quer, pra onde você não quer ir. Uhum. E a construção Perfeito. também. Perfeito. É tempo. Uma pergunta que até foge um pouco do nosso roteiro, mas acho que vocês falaram coisas que conectam muito, assim. Quando a pessoa tá fazendo transição de carreira, eu acho que tem toda. E é uma experiência que vocês compartilham, né? Você veio de moda para inovação, você veio de pedagogia que eu nem sabia, para inovação tô sabendo agora. Mas tem toda essa parte de dicas um pouco mais práticas, como você falou, vai para evento, começa a fazer curso e tal, né? Vai baby steps ali até entender o que Sim. você gosta. Mas tem toda uma parte também emocional de, poxa, se eu tô transicionando de carreira, e eu tô falando isso porque eu sou de engenharia civil, né? E hoje em dia, às vezes eu falo para alguém, eu era de engenharia, hoje trabalho com educação. Eu considero hoje meu trabalho muito mais difícil do que eu trabalho. As pessoas falam assim, não aguentou o rojão, né? Como se eu tivesse assim na praia todo dia aqui, sabe? Aí eu só, sabe assim, tiro por menos. Silêncio é a resposta. Né? Exato, perfeito, exatamente. Mas tem toda uma coisa emocional de, poxa, assim, às vezes um sentimento de, poxa, eu fracassei nessa primeira coisa que eu Ai, minha filha, tentei. a gente vai ter que marcar outro podcast. Porque... Mas aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês fizeram pra driblar não driblar, mas Sim. assim, acolher esse sentimento, entender que, poxa, faz parte, né? Inclusive, a gente vê que esse movimento, né, transição de carreira, a gente olha algumas gerações passadas, assim, era comum a pessoa falar, eu comecei a trabalhar na empresa X como estagiário e me aposentei na mesma empresa. Isso, cada dia mais hoje, é difícil de acontecer, porque a gente super. vai, muitas carreiras, vai trocando, muda, né, de lugar para o outro, enfim. Mas como é que vocês, nesse sentimento, assim, emocionalmente, como é que foi esse período de transição de carreira para vocês? Eu comecei, eu sou designer e eu estudei moda e pesquisei moda a minha vida inteira. Minha vida profissional inteira. Então, eu comecei em 2008, sempre soube que queria trabalhar, sempre soube não. Depois que eu comecei a fazer, queria fazer arquitetura, que eu queria desenhar. Legal. Não sabia que o curso de design existia. Sim. E aí, pra não fazer arquitetura, que foi o curso que eu disse assim, vou testar, eu fiz edificações. Legal. E eu odiei. Eu não sei se você, engenharia civil pra mim era fora de cogitação completamente. E aí eu fiz design. Aí minha amiga fez assim, faz design porque design de moda é tua cara. Aí eu fiz, tá, vou fazer. Só que eu sempre fui apaixonada por moda, por causa da minha avó, que era costureira, enfim, toda aquela legal. história poética. Passei 15 anos, 17 anos trabalhando com moda, até chegar a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, eu fui mãe. E aí eu fiquei em casa com uma bebê recém-nascida. Minha filha nasceu em 2020, em junho de 2020, Nossa, assim, no meio auge, da auge, auge, pandemia. auge. E eu fiz assim, aí comecei a estudar. Só que eu começava a estudar moda e eu fazia assim, não tem mais pra onde ir. Eu cheguei num lugar que eu não conseguia mais crescer e não conseguia mais ver futuro de trabalho ali. Embora amasse. E começou a me angustiar muito. E meus contratos começaram a cair durante a pandemia. Eu não tinha como dar aula remota porque tinha uma bebê. Sim. E aí eu comecei a me virar com outras coisas. E aí eu fiz, já sei. E falei com Jana, que hoje é minha gestora aqui dentro do César, e fiz assim, quero mudar. Quero fazer transição de carreira, me ajuda. Foi assim, a mensagem no LinkedIn. Me ajuda, me manda livro, me manda conteúdo, me manda curso. Tudo que eu puder fazer. Não quero mais trabalhar com moda, preciso oxigenar as coisas. E é muito difícil. E consegui, né, graças a Deus, consegui uma colocação. Fiz muito processo seletivo, muitos. Consegui passar em um, depois passei para outro, um emprego dentro de um processo seletivo e cheguei aqui no César. Mas, assim, a parte emocional, até hoje... Ontem eu participei de um evento de moda convidada pelo César. Então, me legal. convidaram para falar sobre inovação e moda lá. E eu fiz, aqui um gancho, né? Eu consigo conectar essas duas coisas. Foi muito interessante participar. Mas é muito difícil, porque eu passava muito a ideia de que nada do que eu fiz daqui para trás valeu a pena. Eu vou começar do zero. E aí, minha filha, é terapia. Não tem... É terapia. Não tem... como a gente buscar esses ajustes sem um suporte. Eu sei que é privilégio, eu entendo tudo isso, mas assim, é ultra necessário para fazer esse movimento, sabe? Sim.
e consegui fazer. Ainda hoje eu paro e penso, poxa, ontem mesmo assistindo os desfiles, eu falei, poxa, mas olha que legal, assim. Aí eu parei e fiz assim, mas eu não queria, sabe? Dá aquela animação ali do É, momento, aí eu, né? ai não, mas foi o movimento certo, por Sim. tudo, eu tô muito feliz, assim, eu acho que eu consegui entender o que era a minha paixão de infância. Eu ainda continuo estudando moda, eu estudo moda no meu doutorado, Uhum. imagem de moda, inovação e inteligência artificial, eu Legal, misturei que tudo massa. dentro disso, desse samba, Legal. mas é muito difícil, Sim. não é um movimento fácil. E eu acho Uhum. que não é um movimento fácil. Pra mim foi difícil, muito por causa do cenário da minha vida pessoal, mas não é um movimento fácil. Eu acho que nenhuma fase da Sim, vida. sim. Você fazer dessa pivotada Sim, sim, é difícil. complexo. É. Antes de Maria responder, só um parênteses, gente. Já que comentou sobre atendimento psicológico, aqui em Recife a gente tem várias universidades que oferecem esse serviço de forma social. Eu vou deixar na... eu tô me sentindo muito youtuber. Eu vou deixar na descrição do YouTube a descrição de alguns desses locais que fazem esses atendimentos sociais, tá? Pra quem se interessar, tá aí a indicação. Diga aí, Maria, como é que foi sua transição de pedagogia para inovação? Então, como eu falei pra vocês, meu ensino médio foi na pandemia, né? Então, assim, o susto já foi bem grande. É. Nossa, quando eu fui fazer o Enem, eu me lembro como hoje, misericórdia, Jesus, como é que eu passo nisso aqui? De máscara, né? Sim, e tudo Imagina. novo, né? Eu fiquei, meu Sim. pai, e agora? É. Eu não sabia se eu sentava, fazia a prova, eu sentava e chorava. Mas aí era só um detalhe. Daí, passei na faculdade e não sabia. Não fiquei sabendo. Uhum. Daí, eu comecei a atuar como professora. Só que ainda eu queria a área de TI. Só que eu disse, Legal. cara, como eu não passei, Uhum. não vou atuar. Eu disse, tá bom. Passei 2 anos como professora. E daí, quando eu fui, sabe aquela coisa, pesquisa seu nome na internet? Aí fui Eita. fazer isso. Tava lá, minhas 3 seleções na área de TI. Aí eu entendi, destino. Foi Era alinhamento pra os ter astros. acontecido, né? Sim. Daí, eu peguei essa experiência. Eu disse, Sim. experiência de sala de aula, então vou me dar muito bem com a parte de comunicação. Uhum. Se eu vou pra área de TI, eu domino um pouco dessa parte soft skills e vou começar a aprimorar. Foi aí que eu comecei a aprender sobre metodologia e framework ágil. Legal. Aí vem a parte da inovação, vem a parte do Sim. empreendedorismo. Quando eu fiz o Enem novamente e passei para a faculdade de TI, eu percebi que tinha também a parte de startup. Aí eu disse, é a minha oportunidade, é agora, eu vou fazer uma empresa, vou ficar rica, vou ficar milionária. Sim. Ai, coitada. Mas é bom sonhar, né? Tão ingênua. Não, mas isso é o que move a gente, Sim. é o motor. Sim, é verdade. Daí eu comecei a fazer vários projetos na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu participei de uma competição e fiquei em primeiro lugar no Demo Day. Legal. Aí eu precisava desse gás. Sim. Quando eu recebi a premiação, eu disse, é isso. Então, é a área que eu quero, a área que eu Legal. preciso. Era o gás que eu precisava, realmente. E daí eu comecei a participar dos eventos, como eu mencionei. Participei dos trabalhos voluntários. E daí eu fui começando a criar, realmente, né, a minha identidade. E hoje eu sou conhecida como a onipresente, né? A mulher que participou de tudo quanto é evento. Qualquer hackathon, Startup Weekend, Meetup, todos, Maria vai estar lá. O pessoal fala comigo, mas assim, Luísa, tal evento, como é que funciona? Diz pra mim aí, porque eu nunca fui, né? Tu já foi, com toda certeza. Então me fala aí como é que foi a tua experiência. Porque se tu gostou e tu foi, é porque eu também tenho que ir. Eu boto pra rir, mas enfim. Então, foi bem difícil. Essa parte emocional pra mim foi bem Puxada, complicado, porque quando eu passei na faculdade de TI, não foi de primeira, eu passei na segunda chamada. E assim, eu tinha sido reprovada por não formação de turma. Então não foi culpa da minha nota. E eu fiquei, poxa, eu passei na faculdade, não sabia, ficou nesse sentimento, sabe? Será que é porque eu não consigo? Será que é porque eu não sei o que eu tô fazendo? Será que é a área errada? A gente começa a se perguntar, né, as coisas e ficar ali naquele questionamento. Respirei, disse, chorar todo mundo chora. Sim. Então a gente tem que pegar esse choro e transformar em energia. A gente precisa fazer alguma coisa pra reverter isso aí. Aí quando eu abro o site assim, selecionado, eu, Que bom. E toda aquela energia que eu realmente reverti, eu fiquei, cara, realmente deu certo. Comecei a fazer a faculdade, comecei a me identificar. Então, assim, tem os perrengues, né, de trabalho, da gente tá aprendendo coisas novas, da parte de programação que, infelizmente, não é muito minha área. Já sabe que não quer. Já sabe que não quer. Esse é um bom conselho pra hoje, sabe que você não quer. Sim, exatamente, da gente identificar, né?
E assim, é muito bom a gente ter esse autoconhecimento, como você citou, Sim. porque a gente vai conseguir saber, entender onde a gente pertence e onde não. Uhum. Massa, muito massa. A gente tem um quadro aqui muito inovador, que eu nem tenho um nome aqui, mas é um bate-bola jogo rápido, tá? Vou fazer algumas perguntas e aí quero as respostas, tipo um isso ou aquilo, né? E aí quero a resposta de vocês de acordo com as expectativas aí de cada uma. Vamos lá, home office, sonho ou pesadelo? Sonho. Eita, nossa, como foram integrados, muito bem. Alguém, é isso? Eu quero que você Não, comentar. pra mim, e pra mim que tenho uma criança, e pra mim que Sim. tenho essa coisa de... A minha prioridade é estar com a minha filha, a presença. sim. Então, pra mim é muito importante. Inclusive, foi uma das coisas que me fez migrar Sim, pro SES, assim. sim. A possibilidade de ficar mais tempo com a minha filha, Uhum. e dela mais perto. Perfeito, perfeito. Sim. É por isso, né? Então, investir no setup gamer. Então, sim, eu preciso utilizá-lo. Bem, as prioridades, né? Uma Sim. filha, um setup, é isso. A gente vai, as gerações. Mas aí também, assim, eu sinto falta, sabe, de vir. Aqui no SES a gente vem presencialmente, Sim. tem as reuniões, tem tudo. E eu sinto muita falta de estar com a minha equipe. Então, a gente marca, vamos todo mundo no presencial hoje, aí todo sim. mundo se encontra, é Sim. super incrível. Mas eu falo assim, gente, se for uma coisa que fosse assim, tipo, sabe, presencial todos os dias, eu fico meio panicada, assim. Principalmente quem pega o transporte público, Sim. né? Sim. É isso que pega mais, né? Acredito nem que não seja nenhum trabalho, né? Não, de jeito nenhum. É o mais o traslado, é o deslocamento. deslocamento. É o tempo, né? E a coisa Sim. de você buscar mais qualidade de vida. Sim. Qualidade Sim. de vida. Assim, Com você toda consegue se alimentar melhor. Você tira essas agruras, né? O transporte, o risco de estar na rua. isso. Perfeito. Currículo perfeito, existe ou não? Currículo / LinkedIn perfeito, tá? Existe ou não? Não. Não. Muito bem. Não. Acredito que vai de cada personalidade. Vai de cada personalidade e vai de cada vaga. Isso. Eu lembro que quando eu tava fazendo transição de carreira, eu tinha 2 currículos, que era um voltado para a área de moda e um voltado para a área de inovação. Legal. Então, dependendo da vaga que eu tava submetendo, eu mandava um ou outro. Sim. E aí, assim, não existe isso, assim. Existe você adaptar ao que a empresa tá pedindo dentro da colocação. Sim, e eu acho que assim, existe, não vou botar perfeito aqui, mas acho que existe um currículo / LinkedIn bom de acordo com o que você já sabe fazer, o que você fez, né? Isso. A gente sempre fala assim da importância de ter o LinkedIn minimamente, não precisa ser aquela pessoa LinkedIn top voice, Sim, que até gostaria, mas enfim, se a gente não é, mas vamos minimamente, né, atualizar, né, deixar a gente, eu até Isso. falei num episódio um dia desses, colocar uma foto, né, organizada, né, uma Sim. foto corporativa, né? Isso. Vamos lá, inteligência artificial, ameaça ou oportunidade? Oportunidade. Oportunidade e ferramenta Legal. para buscar novas oportunidades. Legal. É isso. Legal, massa, perfeito. A gente tá chegando no nosso final, mas queria fazer uma última pergunta para vocês. Se vocês pudessem, não se pudessem, né, porque vocês podem agora, mas se vocês tivessem que dar um conselho para uma pessoa que tá entrando no mercado de trabalho agora, tá buscando a primeira oportunidade profissional, o que é que vocês diriam? O não vocês já têm, o sim vocês correm atrás. Eu usei muito isso e é por isso que hoje eu tô aqui, inclusive em primeira mão. Eu vou fazer parte do time do NGPD, então tô muito feliz com essa oportunidade. Muito bem. Esse episódio vai ser postado depois, né? Você tá tranquilo. Ai, eu acho que é a coisa de você buscar sempre aprender. Eu acho que uma das minhas qualidades também que eu encontro eu tô sempre muito aberta a aprender. Legal, perfeito. Não ter medo de dizer assim, não sei fazer isso. Eu acho que é a coisa que eu mais digo do meu dia a dia. Eu não sei fazer isso, mas me ensina. É o tempo todo. Amiga, não sei. Tu sabe fazer isso aqui? Não sei, mas vamos fazer junto? Quando tu for fazer, me chama para fazer junto e que eu aprendo. Né? Eu acho que essa é uma grande coisa que a gente precisa colocar, porque a geração Z, ela tem muitos acessos, então ela tem muita informação. E essa grande quantidade de informação e grande quantidade de acessos dá a impressão que a gente sabe tudo. E aí a gente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E em toda troca, seja ela na sala de aula, num cafezinho, em pé, 15 minutos na copa, num evento, num hackathon, você vai aprender e vai ensinar alguma coisa para alguém. Sim, E eu acho que perfeito. é isso. Maravilha, perfeito. Gente, queria agradecer. A gente tá chegando no finalzinho, Ai, todo mas mundo, foi. Isso mesmo, lembra da plaquinha, né?
Mas foi super legal, adorei, assim, acho que vai ser super rico para os nossos alunos e ver pessoas que estão fazendo esse movimento de transição de carreira. E aí eu queria pedir para vocês deixarem, primeiro, como é que as pessoas encontram vocês, né, redes sociais, acho que já que vale falar também um pouco do César, Mário ou Maria, vale falar um pouco, que é Mari também, né, eu posso chamar Mari. Acho que vale falar também um pouco da Byte, se você Sim. quiser, e recadinhos finais pra gente finalizar. Eu tô Jaque Tambu em todas as redes, JACQUETAMBOO, Tambu, é de tamburete, não é um nome chique. Gente, eu achei isso, e é tambu com dois olhos, não é tipo tambu, é tambu. É isso aí, ó, foi um soft skill, porque eu sofri bullying na faculdade. Nossa, mas foi um E aí eu fiz assim, rebranding. vou fazer um rebranding, vou fazer uma marca. Se buscar Tambu também me acha, as redes do César, César School, Inovação César, se não me engano. César, não tem como não encontrar, vocês vão ver lá a marquinha laranjinha. Estamos aqui de portas abertas sempre, a gente adora receber, encontrar as pessoas, é um espaço de encontro de todo mundo, então se quiser marcar um café aqui, já que quero conhecer o César, fala com a gente. Perfeito, maravilha. Então, para vocês me encontrarem nas redes sociais, é Maria Graipe, que é GRIJP, é meu nome, tá? Ninguém bateu a cabeça no teclado e deu erro, não, pelo amor de Deus. Maria GRJP Tech, no LinkedIn também. A Byte, ela é uma comunidade, né, de mulheres, voltada só para o público feminino. A gente tem como por objetivo levar as mulheres para o cargo de liderança. Então, a gente acolhe essas mulheres e cria uma trilha para que elas sigam esse caminho para cargos de liderança. Então, assim, se vocês estão buscando uma rede, né, de mulheres, de lideranças femininas, então vem com a gente. Lá no meu Instagram tem um link da Byte, segue a Byte, começa a fazer parte da comunidade. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninas. Gente, quero muito agradecer a audiência. Eu ainda tô achando o nome, porque não é telespectadores, né? Porque é da TV. Mas o nosso público aí que tá assistindo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Levem esses aprendizados para a vida de vocês. Marquem cafés com as meninas, que elas são maravilhosas. Com certeza tem muito mais coisas para compartilhar. Quero de novo agradecer ao César School, por serem nossos parceiros nessa primeira temporada. A gente está super feliz de poder contar com esse, enfim, parceirão de tantas jornadas aí com a gente. Sigam a Quark também no Instagram, edudeeducação.quark. E o que precisarem, contem com a gente. A gente se vê no episódio 3. Tchau!